Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse projeto que está sendo votado pela Câmara Federal. Já houve uma votação, não é? Do texto base desse projeto de lei, que altera a lei dos partidos. E o resultado foi de 263 votos a favor e 144 votos contrários. É uma lei que faz com que os partidos ganhem uma força quase que suprema dentro da conjuntura institucional do Brasil. Quer dizer, hoje as campanhas políticas já são financiadas pelo fundo partidário, que é composto pelo dinheiro do contribuinte, ou seja, somos eu, você, está me vendo aí, que pagamos a movimentação desses políticos. E isso enfraquece cada vez mais o nosso sistema democrático. Quando a gente pensava que o que se teria de 2018 em diante seria uma reformulação completa do sistema político brasileiro em função da manifestação popular, o povo foi às urnas em 2018 votando pela mudança. O povo queria mudança, não queria manter as coisas do jeito que estavam ou piorar ainda mais. Mas tudo indica que os políticos sempre dão um jeito, não é? Com o seu sistema medieval, o seu jeito medieval de pensar e de agir, de fazer as coisas ao arrepio da vontade popular. Então eles estão reformulando a lei dos partidos, a reorganização dos partidos políticos e trazendo ainda mais despesas e mais benesses para os senhores políticos. Eu vou só citar aqui alguns casos do que nós entendemos como sendo da gravidade maior possível. Primeiro de tudo, essa nova lei diz que os partidos poderão pagar advogados com verbas do fundo partidário, ou seja, qualquer político, mandatário, que tiver implicado em processos, independente da natureza desses processos, sejam cíveis ou criminais, ele vai responder contratando advogado pago pelo contribuinte. Quer dizer, ele não tem mais nem a despesa, já se paga tudo para esse pessoal: casa, comida, roupa, apartamento funcional, carro. Quer dizer, eles não vão pagar, já tem o assessoramento jurídico dentro, quando é mandatário, lá quando o caso envolve um deputado, então ele já tem o assessoramento jurídico do seu gabinete. Mas se o caso for criminal, ou seja, a pessoa do indivíduo, a pessoa do político, desculpe aí, ele vai poder usar o dinheiro do fundo partidário para pagar as suas despesas, né, com defesa jurídica, defesa feita por um advogado. Os recursos recusados por uma legenda podem ser distribuídos entre as outras. Quer dizer, se um partido não quiser o dinheiro do fundo partidário, os outros partidos vão lá e faz uma redivisão do bolo. Quer dizer, isso aí é um verdadeiro absurdo, quer dizer, é um deboche com o cidadão brasileiro, com o contribuinte brasileiro. Ninguém está dando a menor importância. Essa lei já teve a votação do texto base, é uma indicação muito clara pelo resultado inicial de que vai ser aprovado em plenário. Essa movimentação das comissões, ela é uma movimentação extremamente a favor dessa lei, quer dizer, uma lei cretina que os deputados irão aprovar, e senadores, em benefício dos políticos, independente de quem sejam os políticos. Se tiver acesso ao fundo partidário, ele vai poder usar o fundo da maneira como achar mais conveniente. Podem ofertar passagens de avião para qualquer pessoa, mesmo que não sejam partidários, mandatários, qualquer pessoa. Eu quero viajar com minha mulher, com meus filhos, então eu tenho acesso à verba do fundo partidário, então vou lá, uso a verba do fundo partidário, basta para tanto que eu pegue a declaração de um contador, apresente lá na prestação de contas, para que na lei dos partidos essa movimentação canalha seja aprovada, uma movimentação cafajeste seja devidamente respaldada. Prestações de contas prejudicadas ao extremo, porque você tinha um acompanhamento do Tribunal Superior Eleitoral e esse acompanhamento ele é completamente afastado. Quer dizer, na verdade nós vamos vivenciar daqui por diante, a prevalecer esse novo modelo, uma ditadura dos partidos. Os políticos não sofrerão perda de direitos políticos antes do trânsito em julgado do processo, porque ele já tinha
uma situação enfrentada na segunda instância, né? Quando a gente já sabe que na segunda instância já há uma série de prejuízos para aquelas pessoas condenadas. Qualquer decisão de colegiado, podendo ser inclusive colegiado dos tribunais de contas, dos estados, dos municípios, da União. Mas agora não, só quando transitar em julgado, ou seja, quando o Superior Tribunal de Justiça se pronunciar. E como a gente não sabe qual é o tribunal competente para o trânsito efetivo, pode ser o Superior Tribunal de Justiça ou pode ser o Supremo Tribunal Federal, que faz às vezes agora de oferecer guarida para certos tipos de situação que, repito, vão de encontro ao interesse popular. Bom, o que eu separei aqui, os acusados por crimes não podem ser incomodados antes do dia de sua posse. Isso aí é uma coisa terrível, e eu vou dizer por quê. Nós já temos nos estados, isso foi uma medida aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, os senhores deputados estaduais que não podem mais ser processados criminalmente por assédio, por estupro ou situações de natureza criminal em função de uma denúncia do Ministério Público. O Ministério Público, ou o denunciante, Ministério Público Estado Federal, vai ter que solicitar autorização do plenário. E a gente sabe como é o plenário, né? De qualquer Câmara, de qualquer Assembleia, da própria Câmara Federal. É muito difícil, a não ser que seja uma persona não grata ao extremo, o que geralmente nunca acontece, porque nos estados, a grande maioria das pessoas, elas são praticamente reféns. São reféns de prefeituras. Desculpe aí, o tempo aqui que eu havia previsto já se esgotou, então já estamos caminhando para o final do vídeo. Reféns de prefeituras municipais, reféns dos próprios governos estaduais. Por quê? Porque faltam indústrias, porque faltam empresas capacitadas para acolher a grande quantidade, o grande volume de mão de obra economicamente ativa que fica dispersa nesses estados e municípios. Então eles são reféns dos estados e das prefeituras municipais. É uma coisa lamentável. Nas assembleias a situação é mais ou menos no mesmo sentido. Quer dizer, quem é que vai contra um deputado, né? Muitas vezes o Ministério Público acolhe a denúncia e a pessoa fica no anonimato. Quer dizer, o Ministério Público fica sabendo quem é a pessoa. Mas quem vai representar a acusação, nesse caso, a um deputado estadual, é o Ministério Público. E agora? Né? Como é que vai ser? Quer dizer, dentro dessa lógica da impunidade, termina-se chegando a um quadro, aliás, da imunidade, termina-se chegando a um quadro de impunidade, porque esta lei, na verdade, essa nova lei, essa já existe dos estados, mas essa que está sendo criada agora para a reorganização dos partidos políticos, ela leva a autoria de vários deputados. Deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. E a versão que foi aprovada em plenário é o substitutivo do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. Como você vê, a maioria dos autores e coautores são nordestinos. Tem apenas o deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo. Mas São Paulo é o estado brasileiro com a maior presença de nordestinos. E aqui não vai nenhum tipo de preconceito, é uma crítica construtiva, porque o Nordeste tem que sair, tem que fazer com que seus políticos saiam deste modelo antiquado de fazer política, deste modelo medieval de fazer política, para proteger o próprio grupo, para proteger a própria corporação e proteger das maneiras mais trágicas possíveis e contra o próprio nordestino e contra o próprio povo que essas pessoas deveriam representar, porque não há representatividade. A única representação que nós temos efetivamente são os eleitos para cargos executivos, porque é um voto direto. No caso da Câmara Federal, esse voto é um voto proporcional. Você vota num candidato e termina elegendo outro, porque uma das coisas que já deveria ter sido modificada nas legislações, né? O Brasil não tem uma legislação, são muitas. São tantas leis que você daria para fazer vários países só com o montante e as contradições das leis existentes no Brasil. Você vota num candidato e elege outro, que é o voto proporcional, que se prometeu acabar com o voto proporcional e trazer um modelo que fosse o distrital misto. Mas cadê que os deputados fazem isso? Cadê que os senadores fazem isso? Todo mundo esperava que fosse o senhor
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fosse o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que todo mundo torceu muito por ele e hoje está todo mundo envergonhado dessa torcida, inclusive este que vos fala. Torci demais para que aquele moço fosse eleito. Por quê? Porque era para tirar o Renan Calheiros e não para ele se acovardar e se acumpliciar ao que há de pior na canalha medievalista da política brasileira, inclusive do senhor Renan Calheiros, para tentar fazer leis cretinas como essa, que protegem partidos políticos, quando se deveria diminuir a quantidade de partidos. Nós temos 39 partidos no Brasil. Não precisaria de mais do que 5 ou 6 partidos. E é lamentável que seja dessa maneira, porque diminuiria inclusive essa questão de confusão de siglas, confusão de infidelidade partidária. Todo mundo agora mesmo, a gente viu a juíza Selma do Mato Grosso mudar de partido porque diz que discutiu com o filho do presidente, foi maltratada pelo filho do presidente. Conta outra, não é? Quer dizer que eu não vou lutar para revigorar o meu partido, para tornar meu partido mais decente. Foi o caso do Alexandre Frota, que saiu do PSL em direção ao PSDB, achando que fez grande coisa, quando deveria lutar para fortalecer o PFL. Quer dizer, não há o fortalecimento dos partidos, há essa verdadeira alegoria política brasileira das pessoas que personalizam os seus mandatos e o fazem da maneira mais estapafúrdia e contrária aos interesses da sociedade. Então é isso aí. O corporativismo que a gente vê no Brasil não condiz absolutamente com aquilo que a gente pretendia quando votou em 2018. Eu espero que, sinceramente, este vídeo sirva de alerta, que as pessoas possam trabalhar a questão da luta, não é? Para que uma lei como essa, que haja manifestações, para que uma lei como essa não passe, não faça como a lei que eles colocaram lá, à solapa, sem votação da maioria dos deputados, foi apenas votação dos líderes, que é a lei que instituiu a questão do abuso de autoridade. Quer dizer, que abuso de autoridade, se qualquer abuso já está previsto na legislação brasileira. Mas são tantas leis, como eu disse, tão paradoxais, que é como se você vivesse ao mesmo tempo em vários países. Mas tá bom já, a gente vai voltar a conversar numa oportunidade breve. Eu fico triste e lamento profundamente que continue sendo assim, que o Brasil continue sendo esse país que não muda, né? A história do poder no Brasil não muda nunca, deveria mudar. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até o final. Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.